entrevista na íntegra com a economista do IPEA e doutora em meio ambiente Sandra Paulsen, convidada pela AFIPEA para compor o episódio número 5 do podcast Mundo Pós-Pandemia. Você pode ouvir o podcast conduzido pelo jornalista Lucas Scherer, com os melhores momentos desta entrevista e de outros convidados, acessando a página da AFIPEA por Direitos e Democracia no Spotify e em outras plataformas. Você também pode ouvir na íntegra as outras entrevistas deste episódio e de outros aqui no nosso canal do YouTube. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa 16ª entrevista aqui na série AFIPEA Mundo Pós-Pandemia. Agora a gente vai falar um pouco de saúde, já no escopo da preparação do 5º episódio da nossa série. E para conversar com a gente agora, aceitou o convite, eu já agradeço de antemão a Sandra Paulsen, economista do IPEA, doutora em meio ambiente. Sandra, muito obrigado, seja bem-vinda aqui à série. Obrigada a vocês, Lucas, é um prazer poder colaborar de alguma forma. O prazer é nosso. Sandra, vou entrar então direto nas nossas perguntas. A primeira delas eu queria saber um pouco, você tem estudado essa nova abordagem que se denomina saúde única, One Health. Eu queria que você nos dissesse um pouco dos principais aspectos dessa abordagem e como eles têm sido utilizados, ou como a abordagem tem sido utilizada para explicar o que a gente viveu ou está vivendo, depende de quando o ouvinte vai estar nos ouvindo, de fato. Então, você explicar como a abordagem é utilizada para explicar o que a gente viveu ou está vivendo, que é essa pandemia de Covid-19. Lucas, One Health, ou saúde única, né, que seria como se chama em português, se refere a manter o equilíbrio entre as populações humanas, as populações dos animais e o meio ambiente. Então, é um enfoque que, em lugar de apenas focar na saúde humana, tenta ter uma visão mais holística e uma compreensão de que o bem-estar humano ele está intimamente vinculado ao bem-estar animal e vegetal e à biosfera como um todo. Então, a gente passa de um enfoque de saúde individual para a saúde das diferentes populações e para a saúde do ecossistema, todas elas interconectadas. Então, saúde única é de interesse tanto da ciência ambiental, da ecologia, da medicina veterinária, da saúde pública, da medicina, da biologia e da economia da saúde. Então, é um enfoque relativamente novo e com... Assim, tem muito para oferecer ainda, um potencial muito grande para a gente entender melhor como tratar políticas públicas em geral dentro desse contexto da pandemia, né? E usando esse enfoque, essa abordagem, como é que você lê, né, a pandemia de Covid-19 especificamente? Porque, enfim, a gente já falou um pouco aqui na série com o pessoal do meio ambiente e é recorrente a análise, se não unânime, a análise de que o que a gente viveu ou vive, né, a pandemia de Covid-19 está diretamente ligada a uma degradação do planeta e o contato do ser humano com formas de vida, vírus, bactérias, enfim, que estavam lá escondidos, né, que estavam lá cumprindo seu papel em algum lugar de uma área intocada pelo homem e que a gente foi lá mexer com o que talvez não devesse, né, e acabou no que acabou. Como é que a abordagem da saúde única, na tua visão, explica, enfim, dialoga com essa análise que a gente já ouviu aqui na série? Uhum. É exatamente isso, quer dizer, do ponto de vista do meio ambiente, tem alguns aspectos que ameaçam particularmente a questão da saúde única. E eles são justamente o desmatamento, as perdas de biodiversidade e os diferentes tipos de poluição, de contaminação, né? Na verdade, os desafios que a gente está enfrentando, tanto para a saúde humana quanto a saúde animal e ambiental, são eles que a gente deve levar em consideração
não só na hora de procurar soluções para problemas como o da pandemia, mas também alternativas de enfoque para nossas formas de vida em geral, né? Na verdade, os cientistas e mesmo organismos internacionais, etc., situam na saúde ambiental, né, e nesse enfoque integrado sobre saúde humana, a chave para enfrentar os demais grandes desafios que nós estamos enfrentando neste século XXI. A gente deve lembrar que 75% das doenças infecciosas emergentes, como são conhecidas, nos seres humanos, elas são de origem zoonótica, né? E elas são compartilhadas entre seres humanos e animais. E 70% dessas doenças estão associadas justamente a esses reservatórios de vida selvagem que antes estavam distantes dos nossos assentamentos humanos e que crescentemente nós vamos interferindo, né, nessas áreas antes intocadas e vamos entrando em contato com vírus, bactérias, etc., com os quais a gente não tinha experiência de contato prévio, né? E isso é um dos aspectos que a gente tem que levar em conta quando a gente está pensando desmatamento, desenvolvimento de novas áreas para novos assentamentos humanos, abertura de fronteiras para a agricultura, e mesmo abertura de fronteiras para outras atividades econômicas, como mineração, por exemplo. Tudo isso a gente tem que levar em consideração esses outros aspectos que, em geral, a gente não leva em consideração, né? Pois é, essa agenda da saúde única está muito relacionada, né, com a discussão de, como você falava, de hábito, de padrão de produção, consumo. Como é que você vê isso, assim? O que está faltando a gente discutir ou que está sendo, digamos, relegado a um segundo plano na discussão sobre essas questões quando a gente pensa na saúde, né, nesse conceito de saúde única? O que a gente está esquecendo, e crescentemente vai ficando cada vez mais complicado esquecer, é de que a gente vive num planeta que é limitado em termos de seus recursos naturais e ambientais, em termos dos recursos dos quais a gente pode dispor para atender às nossas necessidades e principalmente aos nossos anseios, né? Então, populações crescentes produzindo, consumindo. O resultado das nossas atividades ao longo do século passado pode ser observado no que foi conhecida como avaliação ecossistêmica do milênio, de 2005, que indicava uma deterioração de mais de 2/3 dos ecossistemas da Terra, né? Com consequências claras em termos de redução dos serviços que a biosfera nos presta, dos serviços que ela nos provê para atender nossas necessidades de produção e consumo. Então, os indicadores dos estudos sobre as fronteiras planetárias mostram claramente que o planeta não pode sustentar aumentos de produção econômica e de consumo ad infinito, para 7 bilhões de pessoas terem o mesmo padrão de vida de um europeu ou pior, de um norte-americano médio. Então, é fundamental a gente avançar rumo a padrões de desenvolvimento que sejam mais compatíveis com esse enfoque que privilegia equilíbrio entre as nossas demandas e o atendimento das necessidades básicas das populações humanas e as capacidades produtivas limitadas pelos recursos planetários. Então, a gente não pode ignorar tudo isso dentro de um contexto ainda de desigualdades pessoais, regionais e entre países na distribuição dos frutos da atividade econômica. Então, resumidamente, os atuais padrões de produção e consumo, eles não são sustentáveis e eles tornam impossível a gente pensar um enfoque de saúde única, né? Porque a gente pensa que a gente está favorecendo a saúde humana e o bem-estar humano, mas, na verdade, na medida que a gente compromete outros enfoques de saúde, a gente, na verdade, não está trabalhando rumo a um conceito, a uma agenda de saúde única, né?
Pois é, e essa relação, né, entre saúde, ambiente e comportamento, consumo, enfim, organização social, de maneira mais ampla, parece que ficou bem clara na pandemia do novo coronavírus, mas não ter se convertido, né, esses princípios não terem se convertido em ações práticas, assim, por falta talvez de uma compreensão, né, dessa interrelação, e aí acabaram não se, enfim, essas ações práticas a gente não viu, né? Políticas públicas que fossem num rumo de mudar a forma de organização para esse sentido que você nos falava agora, né? Eu queria saber, na tua opinião, quais são os maiores desafios, né, olhando para esse cenário, né, e que tipo de política pública a gente precisaria, né, para dar conta disso que tu nos fala, né, de mudar a lógica para essa ideia de uma saúde única, enfim. Uhum. O que acontece, assim, correndo o risco de ser um pouco repetitivo, mas eu acho que nunca é demais a gente. Na medida em que a mudança climática, o desmatamento, as mudanças de uso da terra, as diferentes formas de poluição, essa invasão de hábitats naturais, à medida em que tudo isso vai perturbando o equilíbrio pré-existente entre sociedades humanas, natureza e demais espécies, nós, na verdade, vamos dizimando as bases ecológicas da nossa vida na Terra. E existe uma enorme dificuldade para aceitar esse conhecimento científico já existente, e a negação quanto à realidade da mudança climática é um exemplo claro. Na verdade, a pobreza e a vulnerabilidade social se somam aos desequilíbrios ambientais, retroalimentando um processo em que a gente se torna, como sociedade global, cada vez mais vulnerável a eventos como a pandemia da Covid e a eventos extremos relacionados à mudança climática já em curso. Os maiores desafios para incorporar esse conhecimento já existente sobre saúde e meio ambiente são os mesmos que dificultam a adoção de trajetórias de desenvolvimento sustentável, como as preconizadas pela Agenda 2030, por exemplo. São as dificuldades de coordenação e a falta de compatibilização entre as diferentes políticas públicas, é a ausência de consensos políticos básicos em nossas sociedades quanto aos objetivos do desenvolvimento econômico, é a má distribuição de recursos para financiar a reconversão e as necessidades e as necessárias mudanças nas estruturas econômicas e sociais para a gente enfrentar esses novos desafios à saúde humana, ambiental e animal, né? São as dificuldades internacionais na distribuição e no acesso aos recursos de saúde. A gente está vendo agora aí durante a pandemia, enquanto alguns países têm uma cobertura vacinal bastante ampla, muitos países na África não contam com vacinas nem para a primeira dose, né? Enfim, é uma falta de compreensão sobre o quanto os diferentes países e os diferentes grupos sociais são interdependentes e interligados. Então, não adianta a gente falar de saúde para a Europa ou para o hemisfério ocidental se, na verdade, o resto do mundo está batalhando e há populações que ainda não têm acesso a condições mínimas de saúde e, no âmbito da pandemia, que não têm acesso a vacinas, por exemplo, né? Pois é, o Omicron foi um exemplo, acho que muito claro disso, né? De que não dá para pensar só no próprio umbigo e que é preciso pensar no planeta como uma coisa só, né? Um grande organismo assim, que funciona, que tem o seu funcionamento, e que a gente não pode excluir uma parte da outra. Agora, fico pensando aí, a partir disso, na prática, assim, como, porque já que não existe uma governança global, né, um diálogo global que nos leve para esse rumo de pensar no todo, como é que dentro de um país, e aí pensando no Brasil, a gente poderia ter uma ação nesse sentido, assim, há como ações locais rumarem ou nos auxiliarem a chegar nesse ponto, né, de pensar a coisa como um todo?
Lucas, eu dou um curso, junto com outro colega, eu dou um curso de desenvolvimento territorial e meio ambiente no mestrado do IPEA. E eu sempre trago nesse curso uma visão que é conhecida como economia donut. Alguns chamam economia da rosquinha, mas trata-se de um modelo de concepção do desenvolvimento humano onde essas fronteiras planetárias, ecológicas e ambientais estão intimamente ligadas às bases sociais que conformam nossas sociedades. E a ideia é de situar as atividades humanas no que o modelo chama de espaço seguro e justo para a humanidade. Então, você pode pensar que eu estou falando de coisas globais ainda, quando você me perguntou de coisas a nível local. Acontece que esse modelo da economia donut, ele está sendo utilizado a nível municipal, em sociedades mais locais, digamos assim, justamente porque ele traz para o dia a dia, para o cotidiano do pensar e desenhar políticas públicas, ele traz essa complexidade que é juntar necessidades básicas de alimentação, saúde, habitação, educação, igualdade social, igualdade de gênero, paz e justiça, renda e trabalho, acesso à água e energia, tudo isso no enfoque onde o teto ecológico está nos limitando. E esse teto ecológico ele pode ser o teto ecológico local também. Mas o que é importante é que nas políticas públicas, você diz como colocar isso em prática. O que é importante é que a prática da política pública, seja ela política de saúde, de meio ambiente, políticas de crescimento macroeconômico, de infraestrutura e investimentos, de educação, de desenvolvimento agroindustrial, todas as políticas elas precisam se conformar a essas restrições que a ciência mostra que vão ser limitantes das nossas possibilidades de desenvolvimento neste século. E isso vale para o Brasil, como vale para o Distrito Federal, como vale para uma comunidade em Águas Lindas. A gente precisa ter claro quais são as limitantes dadas pelo meio e de que forma a gente pode aproveitar as potencialidades que o meio oferece também. Então, políticas de economia de baixo carbono, de redução de desmatamento, de uso de energia limpa, de fortalecimento de processos como licenciamento ambiental, por exemplo, todas essas políticas, você pensa, mas você está falando de políticas... Não, são todas políticas que avançam ou permitem avançar no sentido da saúde única. Então, da mesma maneira que políticas de eliminação da pobreza, estabelecimento de renda mínima, fortalecimento do sistema de saúde pública e do SUS, principalmente nos seus aspectos de prevenção de doenças, todas essas áreas, na verdade, se elas não se encontram, elas deveriam se encontrar, porque é investindo tempo e energia nessa visão mais completa, mais holística das políticas, independentemente delas serem municipais, estaduais, nacionais ou globais, é só com um enfoque mais dessa complexidade, um enfoque mais integrado, é que a gente pode avançar para enfrentar esses desafios vindouros aí. Ou seja, só pensando assim e perseguindo esse modo de pensar a coisa que a gente vai estar mais preparado ou menos vulnerável para o que se avizinha aí, pelo menos no relatório do IPCC, a gente vê um cenário bem negativo em relação ao meio ambiente, os eventos extremos, a própria previsão de que as pandemias e epidemias vão se tornar cada vez mais frequentes diante dessa degradação do planeta, é isso? Não tem saída. A gente precisa de uma visão integrada, uma visão de sistemas dinâmicos complexos, que são os sistemas em que nós vivemos, em conjunto, a sociedade humana e os sistemas socioecológicos. A gente precisa ter essa visão. Do contrário, a gente vai pensar que está solucionando problemas, mas, na verdade, a gente está criando outros.
Tá certo. Sandra Paulsen, economista do IPEA, doutora em meio ambiente, nos falando sobre o conceito de saúde única, One Health. Sandra, muito obrigado por aceitar o convite aqui para esse bate-papo e até uma próxima. Obrigada a você, Lucas. Eu espero que a gente possa continuar trabalhando mais e mais com um enfoque assim, mais integrado de políticas públicas, independentemente do nível territorial em que elas se situem, para que a gente possa realmente ajudar e melhorar as condições de vida da população.